imagem deliciosa para quem é amante de café, assim como eu. Olha que delícia. Isso é para acordar vocês mais, um pouquinho mais, tá? Prof, o que é que a gente tem para falar de choque? Né? Qual é o assunto dessa aula? Vamos falar pelo menos a característica de cada um e a clínica de cada um, tá? O manejo de choque é o manejo de pacientes que apresentam esse quadro, que é o quadro de choque. Nem sempre é um manejo muito simples. Tudo vai depender aí do que ocasionou, né? Qual foi a causa principal. Eu sempre digo, as circunstâncias secundárias, como no caso é o choque, a gente precisa sempre entender o motivo principal, o quadro principal. Se eu não sei o quadro principal, dificilmente eu vou conseguir reverter a situação. Tá? E é exatamente isso em que a gente vai comentar agora. Por que, prof? Eu primeiro preciso que vocês só lembrem que o choque, ele é um conjunto de sintomas e signos devidos a uma menor ou um menor aporte de oxigênio tissular, uma menor disponibilidade de O2, em relação à necessidade metabólica do nosso organismo. Isso determina aí um estado de anaerobiose, dando aí como resultado, né, a produção de ácido lático e posterior à acidose lática. Então, é simples, algo que o contexto, o conceito, é muito facilitado de entender. Bom, prof, o que é que mais a gente precisa saber? De forma etiológica, qualquer processo, qualquer coisa pode afetar o nosso sistema, pode afetar os nossos órgãos, e essas substâncias aí, né, elas podem intervir nesse processo e fazer com que a gente tenha aí uma diminuição na nossa perfusão sanguínea. Essa perfusão geralmente afeta órgãos que são maiores, não no sentido de tamanho, mas maiores em sentido de funcionabilidade, como o pulmão, coração, rins, né, vasos em gerais e principalmente aí ao sistema nervoso. Prof, o que essa perfusão é interessante? Que a perfusão, ela se leva a cabo em consideração ao nosso sistema capilar, e para que essa perfusão seja adequada, a gente precisa aí de um sistema respiratório intacto. Então, nós precisamos de uma quantidade adequada de O2, uma quantidade adequada de nutrientes e, claro, um bom funcionamento cardíaco, um bom volume minuto, tá? Mais que isso, para que tudo isso também aconteça, nós precisamos de vasos sanguíneos íntegros. E para que aconteça esse adequado volume minuto, nós precisamos do quê? De oxigênio, nós precisamos de glucosa. Quanto maior for a necessidade, quanto maior a pré-carga, que é o volume entregado pelas venas, maior será a força de contração. E essa contração, ela pode alterar e levar a um dano miocárdico, certo? E também, não só um caso de um infarto ou uma miocardiopatia, senão que levar a uma insuficiência cardíaca, com conseguinte hipoperfusão tissular. Gente, a etiologia, ela é grandiosa, então cada situação tem a sua etiologia. Porém, o que a gente tem que saber aqui e evidenciar bem é o que levou a esse quadro, tá? Isso é o mais importante de tudo. Tudo que diminua a perfusão sanguínea, a nossa perfusão vai afetar de uma forma direta ou indiretamente. Mais direta do que qualquer outra coisa, né? Temos também que entender, gente, que o nosso sistema, os nossos sistemas, aliás, simpático e parasimpático, também auxiliam e regulam os fluxos sanguíneos até a região dos leitos capilares, mediante o processo de relaxação e contração. Professora, o que acontece? Nós temos aí uma afetação, né, em relação a esses vasos, da seguinte maneira. Quando essa demanda de oxigênio, quando a necessidade de nutrientes, ou quando há uma acumulação muito grande de metabolitos ácidos. Então, a contração da artéria, das veias, ela vai sempre produzir o quê? Um aumento de resistência vascular periférica ou de pós-carga, tá?
E isso, é claro, vai afetar o quê? Vai afetar o volume sistólico e vai afetar o volume minuto. Professora, toda forma de descompensação, o nosso organismo ele vai tentar manter o processo de uma perfusão adequada. Claro, nosso organismo, graças a Deus, trabalha em formas de adequação, um ajudando o outro. Só que, quando o paciente ele está em estado de choque, ou ele entra em estado de choque, o que o nosso organismo faz? Opa, pera lá, aconteceu algo grave, o que a gente precisa fazer agora, durante esse processo? Tentar manter a perfusão de todos os órgãos vitais. Tentar manter, nem sempre é possível, tá? Então, esse mecanismo compensador, ele vai acontecendo. Só que chega uma hora que, se a gente não resolve o problema, todo o sistema fica falho. E aí, acontece toda a cascata, né, de preocupação e de empeoramento do quadro. Como a gente diz, classificação é fácil? É. A gente classifica o choque de acordo com a causa primária ou com o órgão que foi inicialmente afetado. Olha como é simples. O primeiro que a gente conhece é o hipovolêmico, e o hipovolêmico a gente já, mais do que qualquer outro, a gente cita em todo que é momento. Hipovolemia, você já sabe que está acontecendo a perca de líquido, a perca de sangue, de plasma, ou até mesmo de água corporal. Ah, prof, um choque hipovolêmico, eu posso dar exemplo de um traumatismo com uma laceração arterial, uma laceração venosa, e o paciente passa a ter um sangramento abundante, um quadro hemorrágico. Não só isso, tá? Paciente, gente, não só o quadro de hemorragia externa ou interna, um paciente desidratado, que tem uma perca de água corporal, seja por diarreia, por vômito, por transpiração excessiva, ou até mesmo pela falta de ingesta. Tem a presença aí, talvez, às vezes, de um terceiro espaço, aqueles pacientes que têm edemas, infecções que levam a esse acúmulo, né, de líquido excessivo, seja ali uma peritonite, seja por uma hipoproteinêmia, seja ali por um outro quadro que for. O que acontece no choque hipovolêmico? É o que eu sempre digo aos alunos. Não adianta, galera, vocês quererem repor, se vocês não fecham a torneira. Choque hipovolêmico, você tem uma torneira com registro estragado, você tem um sangramento ou uma perca ativa. Se você não freia, não tenta consertar ou tampar o buraco, ou o que está acontecendo, você pode repor até o fim da vida, mas isso não vai resultar em números satisfatórios ao seu paciente, tá? Então, o que acontece? No choque hipovolêmico, você tem uma diminuição de volume circundante, do retorno venoso, do volume minuto, com uma hipoperfusão tissular. Ah, prof, mas já vamos falar dos sintomas específicos do choque hipovolêmico, estamos só aqui falando um pouquinho da classificação. Vem a classificação do choque obstrutivo. O que é o obstrutivo? Você tem uma interferência entre o processo de pré-carga e pós-carga. Você com um paciente que tem um pneumotórax, atenção, um taponamento cardíaco, né? Ou até mesmo um tromboembolismo pulmonar. Gente, são pacientes que muito prontamente eles podem evoluir para um choque, isso é um choque obstrutivo. Por exemplo, você tem um paciente que sofreu ali vamos colocar ali, ele teve uma colisão frontal, né, um acidente automobilístico, e esse paciente chega até então muito, como é que eu posso dizer, hemodinamicamente estável no hospital, sem nenhum grau de perigo, vamos dizer assim, um critério bom. Só que esse paciente, com o passar do tempo, de minutos, ele começa a decair, ele começa a hipotensar e hipotensa severamente. Poxa, gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, se o paciente teve uma colisão frontal, por mais que a inspeção, ao primeiro momento, você não encontre um vólite costal, uma fratura de costela, ou uma equimosis no tórax, o que eu posso pensar?
que ali está tendo um derramamento, né, um derramamento de sangue. Vai chegar um ponto que esse pericárdio ele não vai aguentar essa capacidade e vai taponar. Paciente que hipotensa severamente, que tem ausência de bolhas cardíacas, é um paciente que ele está entrando num quadro de um choque obstrutivo e apresenta todos os sintomas de um choque. Então, nós temos que também avaliar todos os quadros, porque a reversão de um choque é muito complicada. Prof, o distributivo. Distributivo, você tem um paciente que tem uma consequência por uma vasodilatação ou por uma permeabilidade anormal, ou a permeabilidade e a vasodilatação. E você tem uma distribuição anormal de sangue e um retorno insuficiente ao coração. O distributivo, a gente separa ele em 3 fases diferentes, ou em 3 situações diferentes. Neurogênico, que é aquele quando você tem uma diminuição marcada da resistência periférica, porque teve um processo de uma vasodilatação generalizada, ocasionado por uma perca da resposta nervosa simpática. Isso pode ser pelo quê, professora? Geralmente pacientes que têm lesão na médula espinal, tá? Pacientes que têm processos infecciosos, pacientes ali que usam sobredoses de drogas estimulantes parasimpáticas. Então, o que acontece? A gente tem a perca do equilíbrio entre os leitos capilares ou vasculares. E, claro, se eu tenho isso, o neurogênico, a gente tem um processo um pouco mais complicado, por quê? Porque nós temos ali uma perca da resposta nervosa simpática. Quando se tem uma perca da resposta nervosa simpática, você pode estar tendo também, ou ter uma alteração do centro cardiorrespiratório, tá? Lembrando que coração, pulmão, os órgãos em si, todos trabalham com sistemas simpáticos e parasimpáticos. Nesse caso, precisamente, é o sistema simpático. O anafilático, anafilaxia, né? O anafilático, na minha visão, é um dos mais tenebrosos, ainda mais quando se trata por pediatria ou com criança. Você tem ali um processo alérgico, uma reação alérgica exagerada, tá? E isso pode ter uma resposta rápida, segundos ou até mesmo horas depois dessa exposição ao alergeno. Então, quando tem essa produção desse contato, o que acontece? Mastocitos, basófilos passam a liberar quem? Histamina, heparina, fatores de ativação plaquetária. E, infelizmente, isso provoca o quê? Isso provoca uma vasodilatação generalizada, o que vai levar a uma extrema extravasação de líquidos a todo e qualquer tecido circundante. Prof, quando você tem um choque anafilático, você fala em relação ao quê? A uma reação alérgica. É um choque que pode produzir, e em questões de pouco tempo, teve uma exposição, o corpo vai responder frente a essa situação, tá? Ah, professora, o choque anafilático, a primeira coisa que a gente lembra é de edema de glote, né? Vamos conversar sobre os sintomas relacionados. O séptico, aqui é interessante, eu gosto sempre de dar uma pausa em choque séptico. Por quê? Septicemia, CIRS e hoje MODs, que nem tanto usam mais, né? MODs era mais antigamente. Mas eu vou comentar com vocês para que vocês conheçam a raiz de tudo, tá? Hoje já não fala mais tanto em mortes. Mas o que é um choque séptico? Choque séptico, ele vai acontecer quando você tem ali a presença de uma endo ou exotoxina, ou um vírus, ou um fungos, e isso vai fazer uma bacteremia, né? Vai se difundir a circulação e começa a fazer a proliferação e ativação de macrófagos. A gente tem aí a cascata inflamatória ou a reação inflamatória infecciosa que fazem a liberação de prostaciclinas, enforfinas, serotonina, óxido nítrico, dentre outros.
E toda vez que esses mediadores inflamatórios eles são liberados, eles fazem o quê? Um efeito vasodilatador. Aí produzem uma caída da resistência vascular periférica e, com certeza, uma hipoperfusão tissular. Claro que, de todas as formas, como a gente sabe, né? De todas as vias, nós temos mecanismos compensatórios. Porém, toda vez que o nosso sistema ele precisa auxiliar, ele precisa compensar, a gente tem uma resposta. Então, se você quer compensar uma diminuição da volemia, o nosso sistema vai fazer o quê? Liberação de catecolaminas. O paciente vai apresentar taquicardia, vai tentar fazer uma redistribuição desse fluxo à zona do cérebro, do coração, intestino, pele, rim, ou seja, todos os sistemas para que nenhum fique afetado. Beleza. Só que, toda vez que o seu paciente, ele tem a presença de um quadro infeccioso que quer que seja, ele vai sempre disparar uma resposta inflamatória sistêmica. CIRS, né? O que a gente fala de CIRS, professor? O que é que eu preciso saber disso? Bom, existem definições que estão associadas a sepsis e outras definições que vocês não devem confundir. Toda vez que vocês ouvirem alguém falar CIRS, nós não estamos falando de um quadro de choque séptico. É uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Como é que eu sei que o meu paciente está em CIRS? Quando eu tenho dois critérios importantes. Eu vou observar a temperatura, que pode ser maior que 38 ou menor que 36. Eu vou observar a frequência cardíaca, geralmente é maior que 90 por minuto, e a respiratória também maior que 20 respirações por minuto. Ou você vai avaliar, né, o PCO2, que vai estar ali um PCO2 menor que 32. Mas tudo bem. Posso avaliar leucócito? Pode. Você pode haver uma leucocitose, né, maior que 12.000, uma leucopenia menor que 4, ou a presença de mais de 10% de células imaturas. Então, o que significa? O seu paciente tem aqui um quadro infeccioso inflamatório, né, um quadro infeccioso. Todo quadro infeccioso, ele vai disparar uma resposta inflamatória sistêmica. Show! Quando é que eu digo que meu paciente está em CIRS? Quando ele tem 2 desses 4 que nós apresentamos. Alteração de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória ou leucocitose ou leucopenia. Beleza, professora. Então, significa que ele está em síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Show! Que não deve ser confundida com sepsis. O que é sepsis? É uma presença de infecção associada ao CIRS. Então, ele teve CIRS e depois ele evoluiu para sepsis. Como é que é a evolução de um para o outro? Sepse é quando o paciente ele tem alteração do estado mental. É o que acontece com muitos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva. Ou eles entram em quadro de hipoxemia, ou eles têm um lactato plasmático muito elevado, ou eles passam a ficarem oligúricos, tá? Então, uma condição vai levando a outra, até que vai para a sepse severa e depois o choque séptico. Professora, então, fora isso, né, nós ainda temos a severidade da sepse. Claro. Quando que é sepse severa? Quando você tem uma sepsis que complicou ou está complicada e o seu paciente ele tem uma disfunção orgânica terminal, tá? Então, ele vai estar com alteração do estado mental, ele tem episódios de hipotensão, tem elevação da creatinina plasmática ou qualquer evidência de coagulação intravascular disseminada. Beleza. Agora, observem que na sepse severa eu disse episódios de hipotensão. Você vai compensando, né? Você vai utilizando fármacos que vão auxiliar nesse processo. Porém, ele pode evoluir para um choque séptico. Quando ele está em choque séptico,
é quando ele tem a falha circulatória aguda. É aquele paciente que tem a hipotensão arterial persistente, apesar da reposição de líquidos e fármacos necessários. Aí sim eu digo, não, agora o paciente entrou em choque séptico, ele teve todo esse transcurso, né? De uma CIRS que passou por uma sepse, veio para uma sepse severa, entrou em choque séptico. Caso contrário, não resolvido, hoje a gente para e fala do choque séptico até aí, né? E antigamente eles usavam muito a nomenclatura do MODIS, tá? O que é o MODIS? O MODIS é quando o seu paciente ele entra na síndrome de disfunção orgânica múltipla. É quando ele tem a presença de uma função alterada, né? Então, é aquele paciente que os órgãos estão potencialmente graves, não consegue mais fazer nenhuma homeostasia, não tem equilíbrio de nada mais, porque qualquer terapêutica que você ajudar, você não vai ter resposta. Já entrou em uma disfunção orgânica múltipla, tá? Hoje não falam mais, prof? Não falam mais porque não utilizam mais a síndrome de disfunção orgânica múltipla, né? Só falam falência múltipla, só. Isso que eu disse para vocês é interessante vocês saberem para que vocês não confundam certas situações, tá? Que vocês saibam pontuar quando o seu paciente está em choque, quando o seu paciente apresenta CIRS, quando o seu paciente apresenta sepse, quando é uma sepse severa, para entrar no choque séptico, para chegar na falência múltipla dos órgãos, tá bom? O que é do nosso lado semiológico atual seria isso, né? Seria a questão do choque cardiogênico, certo? Choque cardiogênico, a gente fala, por que acontece um choque cardiogênico? Acontece porque você tem uma diminuição do volume minuto, com uma evidência de uma hipoperfusão tissular, tá? E esse choque cardiogênico, ele vai acontecer por quê? Porque você vai ter ali uma falha da bomba cardíaca. E essa falha da bomba cardíaca vai ser por uma falha do músculo miocárdio, que vai levar a um quadro, talvez, de uma insuficiência valvular. Ou pode ser por um transtorno do ritmo cardíaco. Alguns pacientes que entram em estado de choque cardiogênico são pacientes que frequentemente apresentam um quadro de infarto agudo do miocárdio, tá? Então, o que acontece? Dependendo, principalmente se é um infarto, igual a gente acabou de ver, transmural, o paciente pode entrar em choque cardiogênico. Por quê? Porque está tendo uma falha de mais de 40% do seu músculo cardíaco. O que é interessante que, quando tem uma depressão da função miocárdica, isso vai ativar vários mecanismos compensatórios, incluso aquele famoso mecanismo de estimulação simpática, que é o que acontece na insuficiência cardíaca. Para fazer o que, professora? Para aumentar a frequência cardíaca e aumentar a contratilidade cardíaca, tá? Retenção de líquidos pelo rim para incrementar a pré-carga. É a mesma coisa como se fosse aquele sistema de ativação no quadro de uma insuficiência cardíaca. Só que nem tudo é 100% lindo, perfeito e maravilhoso. E o que é que acontece? Esses mecanismos, eles podem disfuncionar. O que é uma disfunciona? Ou disfuncionar? Falhar. Quando eles falham, acontece o quê? Cada vez mais progressa ou empeora a hipoperfusão. A retenção de líquidos, o lhenado diastólico vai ficando deteriorado, né? Pela taquicardia, pela isquemia, e levam a quadros de congestão pulmonar e hipoxia. Então, toda vez que a gente tem um paciente que apresenta um infarto agudo do miocárdio, transmural, né, que ele tem aquele infarto completo, total, que a gente avalia pelo eletro, é um paciente que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que pode entrar em choque cardiogênico a qualquer minuto, tá? Aí é um paciente que, de repente, ele começa com um quadro de hipotensão.
ele tem uma hipotensão sustentada, a tensão arterial sistólica, né, de 90, por pelo menos durante 30 minutos. Ele tem um índice cardíaco diminuído e tem uma pressão pulmonar elevada. Prof, mas isso é algo que pode acontecer em todos os casos? Nem sempre, mas é um fato em que a gente tem que lidar, saber lidar, porque é uma complicação frequente. Bom, para nós, em sêmio, o que nos evidencia muito como a gente consegue fazer o diagnóstico é conhecendo a clínica, claro. Mas não tem como a gente falar de clínica sem que antes a gente dê uma leve relembrada em um assunto que é a classificação. Agora, como é que você vai caracterizar um choque? Isso aqui é um choque. Como é que eu vou caracterizar um choque? A principal característica é o quê? Hipotensão arterial. Né? Então, o signo principal é a hipotensão arterial, com signos e sintomas de hipoperfusão e disfunção de órgãos. Então, gente, frente ao quadro de uma hipotensão arterial, avaliem bem, né? Qual é o problema, busquem a causa, busquem evidências que são necessárias para um bom diagnóstico. Detalhe importante, vocês vão fazer um exame físico, certo? É necessário. E vocês vão notar o quê? A hipotensão arterial. Essa hipotensão arterial, ela vai acontecer pelo quê, prof? Porque você tem a caída do volume minuto. Você vai observar que o paciente vai estar taquicárdico, porque a taquicardia, ela nada mais é que um mecanismo compensador. Você vai notar que o paciente vai estar taquipneico, e isso também é um mecanismo compensador, principalmente para compensar quadros de acidose. Porque imaginem, né? Frente a tudo isso que está acontecendo, se esse paciente começa a ficar com um pH mais ácido, nossa senhora, aí descompensa tudo mais ainda. O paciente vai estar pálido, o paciente ele vai estar frio, né? Ele tem frialdade porque tem vasoconstrição, sudoreico, pode ser que ele apresente cianose, ok? Pode ser que ele apresente a famosa pele moteada, tá? Eu não sei, eu acho que até não coloquei aqui, foi um erro meu, mas se vocês já ouviram falar da famosa pele moteada, não sei se vocês já viram, parece muito em alguns pacientes com na sepse, é aquela pele onde fica, parece que as ranhuras, fica como se fosse um quadro alérgico, cheio de bolinhas, isso é uma pele moteada, tá? Como se fossem várias petecas esparramadas, só que não tão características, né? Não sei se vocês já viram, senão depois eu mostro uma imagem, tá bom? E oligúria. Oligúria por hipoperfusão renal. Então, gente, vocês aqui têm tudo o que é característico, tá? Em relação ao exame físico. É só questão de observar. Tem esses parâmetros ao exame físico? Opa! Nós estamos frente a esse quadro. O que que muda uma condição para outra? Por isso a gente tem um enfoque diagnóstico de cada um. No choque hipovolêmico, o seu paciente ele vai apresentar a pele fria, principalmente as extremidades, sudoração e palidez, tá? Vale lembrar que, se eu estou falando de um paciente desidratado, que teve uma perca volêmica muito grande, né, e é por desidratação, esse paciente ele não tem sudoração, não tem. Vai fazer a sudoração como? Né? Nem turgência cutânea, ou signo do Plieg positivo. O que é isso? É aquele paciente que você avalia o grau de desidratação, você pega um polegar com o dedo índice, é um indicador, e você faz o signo de Plieg, uma pinça, e você coloca assim e tenta esticar a pele. Se ela demorar para voltar, não baixar rapidamente, significa que o paciente está desidratado. Taquicardia e hipotensão. Característico. Isso de choque hipovolêmico.
É o mais fácil? É, porque você geralmente sabe a causa específica, é aparente, né? Às vezes os pacientes chegam já nessa condição. Outro, o obstrutivo. O obstrutivo, principalmente, olha lá, se for por um taponamento cardíaco, um derrame pericárdico muito grande, o paciente vai ter ingurgitação jugular. Então, ele vai ter uma distensão das veias do pescoço. Vai ter o pulso paradórrico, ou pulso paradoxal, na qual eu comentei com vocês. Vai ter um estreitamento da pressão de pulso. Ele vai ter uma diferença entre sistólica e diastólica. Aí vocês vão auscultar, e isso é fato. O paciente auscultou, vai ter silêncio auscultatório. Seja esse silêncio auscultatório pulmonar, no caso de um pneumotórax à tensão, ou até mesmo em um silêncio auscultatório cardíaco, você pode ter só o silêncio ou total diminuição, hipofonesia, dos ruídos cardíacos, no taponamento. Quando vocês forem estudar taponamento cardíaco, e isso eu vou comentar já com vocês, que pode cair em prova, todo professor pergunta assim, o que é característico do taponamento cardíaco? Triada de Beck, né? Triada de Beck, B-E-C-K, Beck, triada de Beck. O que é uma triada de Beck? É aquele paciente que tem uma hipotensão severa, é o paciente que tem uma elevação da pressão venosa central, e é o paciente que tem os sons cardíacos ou tons cardíacos diminuídos ou abolidos, tá? Isso é triada de Beck. Isso é sinal de gravidade. Como eu disse para vocês no início da aula, o paciente hipotensa severamente. Beleza, prof. Neurogênico. O que a gente encontra aqui? A pele inicialmente vai estar quente, rosada e seca. Ela vai demorar para ficar pálida, fria ou pegajosa, tá? Não tem sudoração. Por que o paciente no choque neurogênico não tem sudoração profusa? Porque ele não tem estímulo simpático. Se ele não tem estímulo simpático ou se ele está totalmente desidratado, não tem como ter sudoração. Vai ser um paciente hipotérmico, por quê? Porque nós temos uma incapacidade desses vasos da epiderme de fazer a contração, né? E evitar a perca de calor. Acúmulo de sangue em determinadas partes do corpo por efeito da gravidade, por isso pode ser que no choque neurogênico a cianose possa ser bem marcada, tá? Frequência cardíaca vai ser variável. Agora, o que vocês têm que tomar cuidado, lembra que eu disse na alteração do sistema respiratório, principalmente cardiorrespiratório, é quando o paciente ele apresenta bradipneia. Bradipneia, padrões respiratórios anormais ou paro respiratório. Por quê? Vale lembrar que esse paciente aqui, ele não tem estímulo simpático. Então, o choque neurogênico é bem potencial, né? Tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes o paciente ele já chega em paro respiratório, tá? E isso aí, infelizmente, o prognóstico não é favorável. O anafilático, que é o que vocês estão acostumados ou já ouviram falar muito, né? Você vai ter aquele paciente que tem um eritema generalizado e ou uma urticária. Ele tem edema de mucosa, o que é característico aqui. Quando eu digo mais na pediatria, porque é muito mais comum, geralmente você não sabe, a mãe não sabe se a criança tem alergia ou não. Em adultos é comum quando a gente faz medicamento, né, eles na hora já se manifestam. Você escutar o estridor laríngeo, que é um som muito parecido com isso. Quando você escuta, você está lá na sala, você está escutando lá na entrada do pronto-socorro, aquele estridor laríngeo, né? Tem edema de glote, então, provavelmente, o estridor laríngeo é característico. Tráquea.
O arbo bronquial pode ter um broncoespasmo, pode ter, né, uma afetação alveolar, dependendo do processo, então pode vir a ter um estertor crepitante. É raro, mas pode acontecer. O paciente pode apresentar petequias, cólicas abdominais, vômito, diarreia, hipotensão indígena. É claro, né, gente, que é o clássico aqui, é o edema de mucosa, é o eritema generalizado ou quadro de urticária, hipotensão indígena. Isso é como 2 2 é 4, não tem nem como dizer que não. E é difícil aqui, porque quando a gente fala de tratamento para choque anafilático, o ideal seria saber o que levou a isso, né? O que aconteceu, o que foi, qual foi a exposição do paciente. E, na grande maioria das vezes, a gente não sabe. E como é que você trata aquilo que você não sabe, né, professora? Aí fica difícil, tá? Mas a primeira coisa que a gente faz aqui é adrenalina intramuscular ou intravenosa e show, tá? A adrenalina, ela vai ajudar no início, ela vai melhorar bastante os sintomas de anafilaxia e, com certeza, isso aí vai salvar a vida do paciente, tá? Então, é importante, se tiver como aprender ou o que fazer ou como usar em cada um dos processos, isso é maravilhoso, tá? Sempre, eu falo mais de choque anafilático, porque assim, a gente acha que não é comum, mas é. Então, se você tem a suspeita de anafilaxia, o que que você deve pensar? O que que a gente vai determinar? O que que foi a causa disso, tá? O que que eu preciso saber? Tem causa estabelecida? Não tem causa estabelecida? Aí para eu começar o tratamento. Aliás, qualquer tratamento de choque tem que ser imediato, né? Senão não tem nem como. Mas a adrenalina aqui é a salvação de tudo. No choque séptico, esses pacientes aqui, né, eles vão ter, claro, quadros de hipertermia, isso é característico, porque eles estão fazendo muita liberação, gente, de cascata inflamatória. Então, as interleucinas estão bombando, ok? Então, a hipertermia é característico. Em anciãos e crianças, pode ter hipotermia. A pele pode ficar eritematosa, pode ficar pálida, pode ficar cianótica, tem um alto volume minuto inicialmente, e a questão do choque séptico é que você vai tentar tratar, mas você não vai ter resposta, né? E esse paciente, ele vai começar a entrar em falha multiorgânica, e aí que isso é complicado. Entrou em falha multiorgânica, principalmente o rim é o primeiro que dá o sinalzinho ali. Aí, meu querido, é difícil, né? Mas todo o manejo de choque, a gente sempre deve aí pensar que o tratamento tem que ser imediato, tá? O cardiogênico. O choque cardiogênico, como é que eu sei, doutora, que meu paciente está em choque cardiogênico? O paciente ele vai começar a ter dísnia. O paciente ele pode ter uma tosse produtiva. Essa tosse, ela pode vir ser uma tosse seca ou uma tosse acompanhada com esputo, um esputo rosáceo, né, que frequentemente é associado a um edema pulmonar. Geralmente a dísnia, a pele fria, sudorosa e a hipotensão é o mais característico. É o que eu digo. Você fez o diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio. O paciente está lá, está bem, até então hemodinamicamente estável. Quando não, ele é hipotensa. E hipotensa mesmo. E ele mantém essa hipotensão, tá? Vai mantendo. Ah, pode tomar cuidado que vai entrar em choque cardiogênico já já. Então, são situações que a gente deve ponderar e prestar bastante atenção. O que é renina, angiotensina 1 e 2? A senhora estava falando do mecanismo de compensação cardíaco, Ah, quando falta volume, aí, para mim, ao meu ver, tende a sair renina, angiotensina, para fazer volume de sangue isso daí é um dos mecanismos, né? positivo. Além da vasopressina,
que também auxilia bastante a ativação simpática, a renina-angiotensina também. Uhum. Show de bola. Alguma dúvida até aí, galera? Alguma dúvida? Não, não. Não? Ah, então tá de boa. Vocês sabem tudo já. Só na prova, né? Certo. Bom, síndrome coronariana aguda hoje foi um tema, endocardites outro tema, choque agora é outro tema. Arritmias, galera, eu estava conversando com a doutora Fernanda e a gente falar de arritmias, a gente ia ter que abordar bastante eletro, tá? Não que isso seja um problema, jamais. Não é um problema, pelo contrário, é algo muito prazeroso de explicar. Porém, a classificação das bradiarritmias e das taquiarritmias é gigantesca, tá? Gigantesca mesmo. Então, o que que acontece? A gente deixou as arritmias de lado, ok? Até porque vocês vão ter, acredito eu, que provavelmente, depois de tudo acontecido e que vai sobrar um tempo, aí eu disse para ela que eu vou explicar arritmias com mais calma, para falar a diferença de uma fibrilação atrial para um floater atrial, de uma bradiarritmia, porque o que que acontece? Venhamos cá e convenhamos. Quando a gente fala nesse processo, a gente está falando que tudo pode acontecer por uma afetação a nível do nosso sistema de condução cardíaca. Isso é fato. Prof, e quando a gente fala desse processo, a gente está falando que pode ser um processo de um bloqueio, de um paro, de um movimento a mais. E eu não sei se vocês já viram o assunto de arritmias, mas arritmias, elas têm sua subdivisão, acho que as TAC, se não me engano, são 10 ou 15 tipos de taquiarritmia, ok? Então, para isso não ficar muito pesado para vocês agora, a gente deixou isso um pouquinho para lá, tá? E aí, dando tempo, eu volto e falo só das arritmias para vocês, ok? Porque a classificação, eu só vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu pôr aqui. Então, a gente tem a classificação geral, né? Que eu vou só mostrar para vocês entenderem. A classificação de BRAD de TAC, BRAD de frequência menor que 60 e TAC maior que 100. Como o nosso sistema de condução do coração, ele é um sistema completo, qualquer lugar pode ter afetação. E essa afetação ela pode ser a nível atrial ou essa afetação ela pode ser a nível ventricular. O que é que acontece, professora? Aqui, por exemplo, a gente fala de bradiarritmia, né? E mostra as alterações ao eletro do que acontece numa bradiarritmia e as enfermidades que principalmente acontecem no nódo sinusal, tá? Isso relacionado aí à bradiarritmia. Então, você pode ter um paro, um bloqueio sinoatrial, síndrome de bradicardia ataque, incompetência cronotrópica, ou um pouquinho mais abaixo, isso não só no nódo sinusal, no nódo aurículo-ventricular. Um bloqueio de segundo grau, tipo MOBITS 1, MOBITS 2, bloqueio AV, bloqueio AV avançado, bloqueio de terceiro grau, prolongação da condução AV, bloqueio de sistema de Purkinje, enfermidade esclerodegenerativa do sistema de condução, enfermidade calcificante de união miatro-aórtica e atrogênica, infecção ou enfermidades que possam levar a uma bradicardia infecciosa ou pós-infecciosa, e vem as TACs, né? E falar de TAC, que é o mais simples em que a gente vai falar sempre, é falar principalmente de fibrilação, né? E tem a classificação aqui, ó, quando elas são supraventriculares. Aí vem essa taterada toda aí. Fibrilação auricular, floater auricular,
taquiatrial ectópica, taquicardia multifocal, taque por reentrada sinatrial, né? E todos os outros. Então, a gente conversando, viu que isso agora ia ser tenso na mente de vocês. O que vocês acham? Vocês querem que eu passe mesmo assim? Posso passar na nossa aula de reemplazo sem problema nenhum, ou depois uma oportunidade onde vocês estarão mais calmos. Isso não vai estar na prova, tá? Arritmias não vai estar na prova. Deixa eu abrir um outro slide aqui. Viram que pequena classificaçãozinha? Viu, Silvio?